No vídeo de hoje vamos falar sobre provisões para garantias a clientes, como é que se contabilizam e quais são as suas implicações fiscais, nomeadamente em termos de IRC. Aproveitamos e vamos resolver uma questão de exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados e vamos fazer um outro exemplo sobre esta mesma matéria. Muito obrigado por estar a assistir a este vídeo. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças e gestão de negócios. Provisões é uma matéria que está prevista em termos do Sistema de Normalização Contabilística na norma contabilística e relato financeiro 21. Segundo esta norma essa que se consulta para efeitos de reconhecimento, mensuração, divulgação relativamente às provisões. Segundo o parágrafo 13 da norma contabilística e de relato financeiro 21, uma provisão só deve ser reconhecida quando cumulativamente, a linha A, uma entidade tenha uma obrigação presente, legal ou construtiva, como resultado de um acontecimento passado. A linha B, seja provável que um ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação. E a linha C, possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Na perspectiva de um consumidor, se nós, por exemplo, nos dirigirmos a uma loja para comprar um computador, um eletrodoméstico, ser-nos-á concedida uma garantia e durante esse período de garantia, se existir alguma situação com o equipamento, uma avaria, por exemplo, podemos e temos o direito, efetivamente, a acionar essa garantia. Isto é na perspectiva do consumidor. Já na perspectiva da empresa, ou seja, da entidade que nos vende o eletrodoméstico ou o computador, para efeitos de prudência, reconhecem, em termos contabilísticos, uma provisão para garantia a clientes, para que, se tiver efetivamente custos associados com as reparações dos equipamentos, poder efetivamente utilizar essa mesma garantia. E, segundo este parágrafo 13º, que acabamos agora de ler, para que se possa constituir essa provisão, que no caso será uma provisão para garantias a clientes, a entidade tem uma obrigação presente legal. Efetivamente tem, deriva da lei ter de conceder uma garantia como resultado de um acontecimento passado. E seja provável que um ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação. Neste caso, temos a probabilidade de avaria de equipamentos, de reparações, de substituições de equipamentos, e isso, efetivamente, trará custos para a empresa e ex-fluxos de recursos, e possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Aqui a entidade terá de usar o conhecimento da sua história, em termos do quanto tem vindo efetivamente a usar este tipo de garantia para poder fazer o reconhecimento na base de uma estimativa que se possa considerar fiável. Mas através de dois exemplos vamos efetivamente compreender como é que no âmbito deste tipo de garantias as empresas fazem as tais estimativas em termos dos seus elementos do passado. Vamos ler, em primeiro lugar, um caso do exame de avaliação profissional à ordem dos contabilistas certificados do dia 24 de fevereiro de 2024, na sua versão A. Precisamente a primeira questão do exame é uma questão sobre garantias ou provisões para garantias a clientes. Uma das empresas do grupo é a Água Pura Limitada, que se dedica à comercialização de dispositivos de purificação de água. Durante o ano 2022, a Água Pura Limitada
comercializou 61.200 unidades de um dispositivo eletrónico para purificação da água ao preço unitário de 57 euros. Aqui temos as vendas da empresa. Os artigos comercializados têm um período de garantia de 2 anos. A entidade estima que, em média, os custos associados com as reparações e a substituição dos artigos comercializados atinge 2% do valor das vendas. E, portanto, esta estimativa é feita com base no conhecimento que a empresa tem da ocorrência de factos no passado. Por isso se fez uma estimativa com base nesse conhecimento da prática passada. Relativamente aos equipamentos vendidos em 2022, a entidade prestou, no decurso do mesmo ano, serviços pós-venda no montante de 29.520. Ou seja, a empresa terá efetivamente reconhecido a provisão, com base nesta estimativa de 2% do volume de vendas, estimativa essa que corresponde em termos médios aos custos associados que a empresa tem de suportar com as reparações, com a substituição dos artigos comercializados, ou seja, quando os clientes efetivamente acionam o seu direito à garantia, de acordo com a estimativa, tem atingido 2% do valor das vendas e a verdade é que em 2022 a entidade teve mesmo de prestar garantia e, para tal, nos seus serviços pós-venda, dispendeu 29.520 euros. Face ao exposto no decurso do ano 2022, quais dos seguintes reconhecimentos contabilísticos deverão ter sido efetuados? Temos aqui 4 possibilidades, uma delas corresponde efetivamente à questão correta. Eu vou agora passar aqui para uma folha Excel, onde vou explicar o reconhecimento desta matéria, o reconhecimento contabilístico, e depois detectamos qual das 4 questões é a correta. Em primeiro lugar, em termos muito gerais, para se proceder ao reconhecimento de uma provisão, e isto em termos gerais, as provisões são reconhecidas considerando o seguinte movimento contabilístico em termos gerais. É um gasto do período e, portanto, nós debitamos uma conta 67 e tem a sua correspondência num passivo e, portanto, creditamos a conta 29, isto no âmbito do Código de Contas. Existem vários tipos de provisões que estão contempladas. Impostos, garantias a clientes, que é esta que estamos aqui a tratar, provisões para processos judiciais em curso, acidentes no trabalho e doenças profissionais, matérias ambientais, contratos onerosos, reestruturação, entre outras provisões. O reconhecimento ou a constituição da provisão passa por debitar uma conta 67 e creditar uma conta 29. Depois teremos de considerar a respectiva subconta em função do tipo de provisão que vamos reconhecer. Por exemplo, a provisão para garantias a clientes, o seu reconhecimento passará por debitar a conta de gastos do período, que vai afetar a demonstração dos resultados, é a conta 67.2, este 2 é que vai determinar que é para garantias a clientes, e creditar a conta de passivo, que figurará no passivo não corrente do balanço, a conta 29.2. E este 2 determina, claro, que se trata de uma provisão para garantias a clientes e o crédito na conta 292 conduzirá o respectivo valor ao balanço da empresa, como já referi, nomeadamente ao passivo não corrente. Gastos do período por contrapartida de passivo, no caso concreto, não corrente. Portanto, este é o reconhecimento de uma provisão. E no caso concreto, nós começamos por fazer o reconhecimento dessa mesma provisão, com base nos dados que nos são fornecidos. O volume de vendas
terá sido de 61.200 unidades a 57 euros a unidade, o que prefaz 3.488.400 euros. Por sua vez, a estimativa, em termos daquilo que são, historicamente, os custos associados com reparações e substituição de artigos aqui nesta empresa, tem vindo a corresponder a 2% do volume de vendas. Esta seria a tal estimativa fiável à qual eu me referia anteriormente. E aqui com base na prática que tem vindo a ocorrer na empresa. 2% de 3.480.400 são 69.768 euros. É esta a estimativa fiável que nos vai conduzir ao montante pelo qual vamos reconhecer esta provisão. E assim o fizemos, debitando a conta 672, débito, um gasto do período é debitado, influencia a demonstração dos resultados, gasto daquele período, e um crédito na conta 292, provisões para garantias a clientes, credita-se o passivo, há aqui um aumento do passivo. E este é o reconhecimento da constituição da provisão para garantias a clientes. Entretanto, a verdade é que a provisão foi mesmo utilizada. Uma parte ainda não terminou este período de garantias, mas, entretanto, os serviços pós-venda prestados de reparações, de substituição de equipamentos, efetivamente foram no 29.520 euros. Este foi o dispêndio que a empresa teve. E como pela prudência reconheceu anteriormente o tal passivo em provisões no balanço, vai agora, pela necessidade da execução da prestação de serviços pós-venda, reparação e substituição de artigos, vai efetivamente reconhecer a débito provisão garantias a clientes, 29.520, uma parte, não é? Porque temos um crédito constituído de 69.768, mas naquele ano apenas dispendemos 29.520, ainda ficamos com um saldo na conta 292, que poderá vir a ser ainda usado ao longo do tempo de garantia, e creditamos a conta 12 depósitos à ordem pela saída dos meios monetários que constituíram efetivamente aqui o pagamento relativo que tivemos de fazer relativamente a estas reparações, a estas substituições, etc. E, portanto, este foi o lançamento que foi feito aqui nesta realidade do exame. Portanto, vejamos agora qual é a questão das várias respostas, qual é aquela que está correta. A linha A, debitar a conta 67 provisões do período e creditar a conta 29 provisões por 348.840 euros e debitar a conta 29 provisões e creditar a conta 28 diferimentos por 40.248. Não. A linha C, debitar a conta 67, provisões do período, e creditar a conta 29, provisões por 29.250, e debitar a conta 29, provisões, e creditar a conta 76, reversões, por 29.520. Não, ainda nem sequer utilizamos aqui as reversões, porque não chegou ao término da garantia. A linha C, debitar a conta 67 provisões do período e creditar a conta 29 provisões por 69.768. Efetivamente foi assim que fizemos, 2% do volume de vendas foi a tal estimativa para proceder aqui à mensuração, à atribuição de valor à provisão, muito bem. E debitar a conta 29 provisões e creditar a conta 12 depósitos bancários por 29.520, que foi efetivamente aquilo que a entidade prestou em termos de serviços pós-venda e, portanto, foi o dispêndio obtido. É esta a linha C a correta. A linha D refere debitar a conta 67, provisões do período, e creditar a conta 29, provisões por 29.250 euros.
e debitar a conta 29 provisões e creditar a conta 28 diferimentos por 40.248? Não. Portanto, não é assim que no caso em concreto deveria ter sido feito. A linha C é a correta. Mas vamos ver mais um exemplo que eu trago, nomeadamente agora um outro exemplo diferente deste, e que temos o seguinte. Admita que uma sociedade comercializa dispositivos de purificação de água, outra vez, tendo efetuado no ano anterior vendas de 3 milhões de euros. Após analisar o histórico de clientes, a entidade verifica que, em termos médios, têm sido executadas, nos últimos 5 anos, garantias que implicam dispêndio de valores correspondentes a 2% das vendas. E temos aqui a tal estimativa fiável a que, efetivamente, refere a norma 21, o seu parágrafo 13, é que possa ser feita uma estimativa fiável da obrigação, é um dos pressupostos, um dos requisitos que a norma 21 estabelece para que seja reconhecida uma provisão. Em termos genéricos, aqui estamos a falar de uma provisão muito específica para garantias a clientes. Decidiu-se constituir uma provisão, tendo o seu valor sido determinado com base nos factos ocorridos nos períodos anteriores, ou seja, 2% das vendas anuais. Entretanto, quando se chegou ao dia 31 de dezembro do ano N, a sociedade, ao verificar a validação dos pressupostos que conduziram à constituição da provisão e expirado o prazo de garantia dos equipamentos, verificou que neste período não houve necessidade de execução da garantia em nenhum dos dispositivos vendidos, contrariando a expectativa à data do reconhecimento da constituição da provisão. Ou seja, ocorre aqui uma situação muito diferente daquela que tínhamos no exemplo anterior. É que no exemplo anterior a entidade teve a necessidade, efetivamente, de prestar serviços pós-venda, os quais tiveram aqui um valor de 29.520, como vimos anteriormente. Agora, neste novo exemplo, a entidade simplesmente não teve qualquer ocorrência em termos de ação ou dos clientes serem acionado os seus direitos à garantia e, portanto, nesta segunda situação, nós começamos, em relação ao ano anterior, por proceder ao reconhecimento da provisão para garantias a clientes, exatamente debitando a conta 672 por 60.000 euros, agora é 60.000 euros, porque corresponde a 2% de 3 milhões de euros, a tal estimativa fiável. Debitamos a conta 672, gastos do período, e creditamos a conta 292, passivo, por 60.000 euros. E, portanto, um impacto ao nível da demonstração dos resultados, gastos do período, e ao nível do balanço em passivo não corrente. Entretanto, chegando ao término do prazo que foi concedido para efeitos de garantia, não tendo efetivamente ocorrido necessidade de execução da garantia em nenhum dos dispositivos vendidos, torna-se necessário a verificação dos pressupostos que conduzem ao reconhecimento de uma provisão e, posteriormente, efetuar a mensuração da mesma. No período seguinte, isto relativamente ao ano N-1. Agora, no período seguinte, e no contexto que eu estava a referir, devem ser analisados os pressupostos identificados no período anterior. E caso deixem de ser verificados, efetua-se a reversão parcial ou total da provisão constituída. Aqui é mesmo total, porque segundo os elementos, a entidade não teve necessidade de executar a garantia em nenhum dos dispositivos. Acabou o prazo da garantia, bom, tudo o que temos que fazer é proceder à anulação da provisão. E a anulação da provisão que havia sido constituída no ano anterior é feita agora no ano N,
onde temos o términos aqui do período de garantia, e a anulação ou a reversão passa por creditar, aliás, debitar a conta 292 do passivo, que anteriormente foi creditada, mas agora é debitada, e extingue-se o seu saldo. Acabou. Portanto, o saldo da conta 292 está extinto. Débito igual a crédito. E reconhece um rendimento do período, que no fundo vai anular o gasto do período anterior, e que se baseia na conta 7632, reversões de provisões para garantias a clientes. Credita-se, como todo o gasto deve ser creditado. As reversões constituem no código de contas a classe 7, obviamente, rendimentos, nomeadamente há 76 reversões, e reversões para uma série de imparidades ou de provisões, e no caso concreto das provisões será a conta 763, reversões de provisões, muito concretamente a 7632, garantias a clientes. Portanto, foi isto que foi feito relativamente a este novo exemplo. Agora, só quero terminar dizendo o seguinte em termos de IRC. Quando é constituída uma provisão, e vamos aqui neste âmbito, quando foi constituída a provisão, na conta 672, as provisões são um gasto. Influenciam a demonstração dos resultados. Como um gasto, diminuem os resultados contabilísticos da empresa. E, como tal, vão ter influência ao nível do IRC. Pelo que o Código do IRC estabelece no seu artigo 39 quais são aquelas provisões que o legislador considera para efeitos fiscais, ou seja, que podem ser deduzidas para efeitos fiscais. Então, temos de fazer a leitura do artigo 39, que eu aconselho. O artigo 39, o legislador menciona que podem ser deduzidas para efeitos fiscais as seguintes provisões, nomeadamente processos judiciais em curso, e no artigo 39, número 1, a linha B, as que se destinem a fazer face a encargos com garantias a clientes previstas em contratos de venda e prestação de serviços. Portanto, as provisões que acabamos agora de reconhecer, garantias a clientes, com base no artigo 39, número 1, a linha B, podem ser deduzidas para efeitos fiscais, são fiscalmente aceitos. Todavia, há uma limitação, há um limite. É que a provisão é contabilizada, mas ela não pode ultrapassar um determinado limite. E esse limite está estabelecido no artigo 39, número 5, do mesmo Código do IRC. O montante anual da provisão para garantias a clientes, a que se refere à linha B do número 1, que acabamos de ler, é determinado pela aplicação às vendas e prestações de serviços sujeitas a garantias efetuadas no período de tributação, de uma percentagem que não pode ser superior à que resulta da proporção entre a soma dos encargos derivados de garantias a clientes efetivamente suportados nos últimos 3 períodos de tributação e a soma das vendas e prestações de serviços sujeitas a garantia efetuadas nos mesmos períodos. Há que fazer aqui um cálculo, um rácio, a que se refere aqui este artigo, e se a provisão por nós constituída tiver sido superior à proporção a que alude aqui o número 5 do artigo 39, a diferença não é fiscalmente aceite. O limite máximo que é permitido em termos fiscais está aqui referenciado no número 5 do artigo 39. Se a empresa reconhecer uma provisão acima deste limite, a diferença terá de ser acrescida no quadro 7 do modelo 22, através de um ajustamento fiscal a acrescer. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.